Vencer o desamor, resumo do capítulo 43. Anos antes, Túlio pede a Guadalupe que não o procure na delegacia, pois os outros vão pensar que eles estão juntos. Túlio exige que Guadalupe se afaste dele. Em 1993, invadem a casa de Guadalupe pelo choro das crianças, que estão com fome. Os vizinhos pegam as crianças e lhes dão comida. Guadalupe pede a Joaquim que fique com Gael em troca de dinheiro, mas a princípio ele se recusa. Guadalupe tenta convencer Joaquim. Joaquim conta a proposta de Guadalupe para Bárbara. Bárbara alega que Joaquim nunca fez nada ilegal, mas ele afirma que no momento ela merece ser feliz após sua perda. Guadalupe olha para os seus filhos e pede perdão à Virgem. Guadalupe coloca uma medalha em Gael e conta para o bebê que ele vai ter uma boa vida, com condições que ela não seria capaz de proporcionar. Guadalupe acredita que com a ajuda de Joaquim vai conseguir se manter e sustentar Romeu. Guadalupe afirma para Joaquim que Túlio não se importa com os filhos. Joaquim dispensa Guadalupe e pede para não voltar a vê-la. Anos depois, Guadalupe admite para Romeu que era melhor tê-lo dado para adoção também, revelando que ele tem um irmão gêmeo que mora com um advogado e sua esposa. Romeu pergunta a Guadalupe se Gael sabe de sua existência. Romeu expulsa Guadalupe do hospital e eles se despedem. Na atualidade, Romeu conversa com Gael. Gael pensa que Romeu está mentindo, mas ele fala que está falando a verdade. Romeu conta para Gael que sabe de tudo desde que Guadalupe revelou durante sua internação. Romeu revela para Gael que ele foi vendido e não adotado. Gael faz questionamentos sobre Guadalupe e o bandido alega que não sabe nada da mãe. Gael acredita que seus pais não o comprariam e Romeu desmente. Álvaro conta para Ariadna que seu amor por ela é um presente e uma surpresa da vida, jamais um erro. Ariadna concorda e se declara para o amado. Álvaro afirma para Ariadna que foi uma bênção ter seu apoio nos momentos mais difíceis. Ariadna pede a Álvaro que deixe o passado para trás e sejam felizes. Ariadna confessa para Álvaro que não se sente mais sozinha como antes. Álvaro pede para terminar seus dias com Ariadna e Tadeu. Ariadna garante a Álvaro que não vai deixar a felicidade passar. Olga pergunta a Paulo por Álvaro. Paulo conta para Olga que Álvaro saiu para encontrar uma mulher que o apoiou. Olga pensa que se trata dela e Paulo a desmente. Paulo não acredita que a sintonia de Álvaro e Olga dure muito tempo. Olga manda uma mensagem para Álvaro. Ariadna e Álvaro ressaltam sua felicidade, mas admitem que terão problemas com Bárbara e Eduardo e talvez até com Tadeu. Ariadna e Álvaro planejam superar todos os obstáculos e se beijam. Romeu conta para Gael que imaginava se encontrar com ele. Gael deseja falar com Bárbara e ressalta para Romeu que a viúva não é capaz de fazer o que ele disse. Gael se despede do irmão e deduz que aquela foi a primeira e última vez que se viram. Romeu afirma para Gael que sempre que ele se olhar no espelho também vai vê-lo. Gael sai transtornado da penitenciária. Piolho pergunta a Gael como foi sua conversa com Romeu. Gael admite para Piolho que não sabe o que pensar, pois não acredita que Bárbara tenha sido capaz de comprá-lo. Gael se sente mal por Guadalupe tê-lo vendido como um cachorro. Piolho consola Gael, mas afirma que Romeu não tem necessidade de mentir para o irmão, pois também sofreu com a situação. Gael pensa na revelação de Daphne sobre Lúcia e de quando encontrou uma medalha entre os pertences da mãe. Bárbara fala para Gema que Gael não lhe atende. Bárbara tem um mau pressentimento e Gema tenta consolar a tia. Clarinha pede a Gema para brincar no jardim e Bárbara pergunta onde está Daphne. Gema conta para Bárbara que Daphne saiu. Bárbara pede para Clarinha comer quantos biscoitos quiser, mas em segredo. Antero visita Bárbara. Romena reclama da cara de pau de Daphne em procurá-la depois de tudo. Daphne garante a Romena que não provocou sua situação com Gael. Ivete chega e debocha. Daphne pede para Ivete permanecer. Álvaro vê as mensagens e ligações de Olga e Ariadnas de Bárbara. Álvaro estranha a aproximação entre Bárbara e Ariadna. Ariadna conta para Álvaro que em breve Bárbara vai lhe contar a verdade. Bárbara conta para Antero que não encontrou Guadalupe. Antero revela para Bárbara que viu Gael e lhe deu o endereço de Efigênia. Antero confessa para Bárbara que Gael parece muito com Romeu, filho de Lupe. Gael chega em casa desolado e enfrenta Bárbara. Bárbara pede a Antero que se retire, mas Gael exige sua presença. Gael acusa Bárbara de ter mentido. Bárbara afirma para Gael que nunca lhe diria mentiras. Gael pergunta a Bárbara em que ano nasceu Lúcia e a Madame estranha. Gael revela a verdadeira data de nascimento de Lúcia e pede explicações. Daphne jura por seus filhos que não pretendia ter nada com Gael. Daphne confessa para Romena que só se envolveu com Gael após descobrir o resultado do DNA.
Ivete xinga Daphne e Romena defende, embora alegue que não pode perdoá-la. Daphne admite para Romena que se apaixonou por Gael e confessa que é muito agradecida por toda a ajuda da empresária. Romena entende Daphne, mas garante que elas não vão conseguir ser amigas. Álvaro e Ariadna planejam novos encontros, mas a jornalista revela que vai ter que ser escondido. Álvaro lamenta que Ariadna tenha que ir embora. Gael pede a Bárbara que lhe entregue sua medalha e a apavora. Gael conta para Bárbara que já sabe que foi comprado. Antero se surpreende. Daphne chega e percebe o climão. Bárbara culpa Daphne pela situação e pensa que a enteada revelou a verdade para Gael. Gael então descobre que Daphne já sabia de tudo sobre o seu passado e não lhe disse nada. Guadalupe conta para Efigênia que tem que viajar para encontrar uma amiga. Guadalupe mente para Efigênia e alega que não sabe o que Bárbara quer com ela. Guadalupe pede dinheiro a Efigênia. Gael afirma que descobriu a verdade da pior maneira e Daphne não fez nada para impedir a sua dor. Antero sugere que Gael aprenda a perdoar, mas o empresário não aceita. Bárbara pede para conversar com Gael e Gema aparece. Gael fica muito chateado por descobrir que todo mundo já sabia. Bárbara pergunta como Gael descobriu. Gael conta para Bárbara que descobriu por seu irmão gêmeo e apavora Antero. Bárbara se surpreende e Antero conta para Bárbara que Guadalupe teve 2 filhos e só lhe entregou um. Cassandra comemora por Ariadna dar uma nova chance ao amor. Ariadna pede segredo a Cassandra. Cassandra sugere que Ariadna saia da casa de Bárbara. Gema liga para Ariadna e fala que Gael já sabe da verdade. Bruno fica feliz por Álvaro, que não se sente culpado. Bruno conta para Álvaro que Olga estava ali procurando na premiação. Álvaro manda uma mensagem e se desculpa com Olga. Ariadna liga para Álvaro e comenta sobre o problema na casa de Bárbara. Ariadna pede a Álvaro que busque Tadeu na escola. Gael reclama pelas mentiras de Bárbara. Gael chora por Joaquim e Bárbara terem lhe comprado e Guadalupe tratar os filhos como cachorro. Bárbara jura a Gael que não sabia do seu irmão gêmeo. Gael não se comove com Bárbara e a enfrenta. Gael acusa todas por serem cúmplices de Bárbara, inclusive Ariadna. Antero consola Bárbara. Bárbara chora após Gael ir embora e garante que apesar de não terem o mesmo sangue, ele é seu filho. Tadeu sugere ao tio que pode ficar com Dino, mas Álvaro quer que o sobrinho seja mais responsável antes. Tadeu entrega para Álvaro um comunicado sobre o pagamento atrasado da escola. Bárbara jura a Antero que sua intenção não foi comprar Gael como uma mercadoria, e sim salvá-lo de uma vida miserável. Bárbara lamenta ter separado os gêmeos, mas o padre alega que Deus sabe o que faz. Bárbara deseja falar com Guadalupe, e Antero promete ajudá-la. Álvaro chega com Tadeu e encontra Bárbara inconsolável. Bárbara conta a verdade para Álvaro, que fica emocionado. Álvaro confessa que nunca imaginou que Bárbara guardasse um segredo desse calibre. Bárbara pede a Álvaro que não a julgue, ressaltando que a proposta veio de Guadalupe. Bárbara conta para Álvaro que na época estava morrendo de dor e Joaquim igualmente desesperado. Álvaro afirma para Bárbara que eles cometeram um crime. Álvaro promete à mãe que vai conversar com Gael, mas alega que o irmão pode querer distância da família por um tempo. Ariadna alega que Gael devia saber da verdade, mas lamenta sua reação. Daphne fica triste com a situação de Gael, mas Ariadna afirma que em breve ele vai se recuperar. Daphne afirma que o pior ainda está por vir, caso Gael seja filho de Calixto. Daphne e Gema deixam Ariadna e Álvaro sozinhos. Ariadna afirma a Álvaro que vai apoiá-lo em tudo e o beija. Gael observa uma foto sua com Joaquim e fica indignado pelo advogado ter sido incapaz de revelar a verdade. Gael expõe sua tristeza com Joaquim e ressalta que está sem amigos, sem namorada e sem família. Daphne liga para Gael, que não atende. Álvaro liga em seguida e oferece seu apoio ao irmão. Gael agradece as palavras de Álvaro e desliga, pois não quer falar com ninguém. Gael segue reclamando com a foto de Joaquim. Bárbara conta para Gema que ela e Joaquim salvaram Gael de uma vida medíocre, mas lamenta que o filho pague pelos erros dos outros. Gema consola Bárbara. Bárbara admite que devia ter aceitado que perdeu sua filha e se culpa pela situação. Bárbara proíbe Gema de sentir pena dela, pois afirma que merece ser castigada por sua soberba. Efigênia descobre por Antero que Gael e Romeu são gêmeos. Antero pede a Efigênia que leve Guadalupe até a igreja. Efigênia conta para Antero que Guadalupe quer ir embora e por isso está atrás do dinheiro. Antero encontra Guadalupe na igreja. Antero promete ajudar Guadalupe com algo antes que ela viaje e mostra Bárbara para a antiga alcoólatra. Antero estimula Guadalupe a contar toda a verdade para Bárbara e demonstrar seu arrependimento.
Bárbara questiona o motivo de Guadalupe nunca ter dito a Joaquim que eram 2 meninos. Guadalupe promete revelar a verdade para Bárbara, mas alega que não deseja ir para a cadeia. Bárbara admite que, se fosse o caso, também iria presa. A professora agradece a Ariadna por ter pago a mensalidade atrasada. Ariadna descobre que Álvaro quitou sua dívida. Guadalupe e Bárbara se emocionam na conversa. Guadalupe acredita que não merece perdão, pois Romeu não quer lhe ver e Gael não sabe de sua existência. Bárbara admite que não é uma mãe melhor que Guadalupe. Guadalupe pede perdão a Bárbara e revela que na época era viciada e só pensou em ganhar dinheiro. Guadalupe tenta se ajoelhar aos pés de Bárbara, mas a madame a impede. Bárbara conta para Guadalupe que fez mal ao pai de Gael, e Guadalupe comenta sobre Túlio, garantindo que não conhece nenhum Calixto. Bárbara descobre que Calixto não é o pai de Gael. Ariadna elogia o escritório de Álvaro, mas em seguida o encontra com Olga. Olga pensa que Ariadna foi entrevistar Álvaro. Daphne vai ao apartamento de Gael. Daphne pergunta o estado de Gael e pede para conversar com o amado. Gael joga na cara de Daphne o seu silêncio. Daphne tenta apelar pelo amor que sente a Gael, mas ele alega que entre eles não há nada, pois tudo acabou. Bárbara descobre que Calixto acordou e fugiu repentinamente do hospital sem que ninguém o visse.